Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre os mundos espirituais, como é o momento da transição, do desencarne, o que acontece com o espírito depois da morte, para onde ele vai, quais são as sensações, tudo isso ditado por nossos mentores espirituais. Se você quer saber mais, fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom pessoal, já vai deixando o seu like aí no vídeo, assina o nosso canal e aciona a sinetinha agora mesmo para você receber aviso das publicações. Muito bem pessoal, o momento do desencarne, o momento que um dia nós vamos chegar lá e não tem como evitar. Mas se de repente vocês entenderem, ou melhor, compreenderem o que acontece exatamente no momento da transição, quem sabe essa passagem vai ficar mais tranquila. Pois é, a principal coisa que atrapalha a espiritualidade, principalmente os espíritos que fazem a transição para o outro lado, são o quê? Os sentimentos de culpa, o ódio, inveja, enfim, todos aqueles sentimentos pesados são carregados dentro de uma carga emocional que vão se manifestar energeticamente no espírito. Ou seja, no momento do desenlace espiritual, existem espíritos afins, familiares, pessoas que querem ajudar aquele momento da transição. Porém, o espírito muitas vezes ele está cego por essas emoções inferiores e não consegue enxergar aqueles que vêm em sua providência. Pois é, e são lançados então numa zona obscura, chamada de limbo, zona intermediária, e ficam presos emocionalmente às pessoas que de repente tiveram alguma ligação de ódio, alguma ligação emocional muito forte e não consegue se desligar. E o pior ainda, sentimentos de culpa, de não ter feito alguma coisa. Quantas vezes a gente conversou com espíritos que diziam que precisavam ter uma segunda chance para poder se redimir diante de alguma coisa que tinham feito ou que deixaram de fazer. Pois é, isso é uma coisa para se pensar. E isso se baseia na prática, pessoal, de tanto termos ajudado os espíritos que estavam com esse tipo de problema espiritual, a gente começou a aprender e perceber que principalmente nós precisamos ter os nossos pensamentos elevados em alta. E não é só no momento que você vai desencarnar, é muito antes. Você precisa transformar a sua vida. Quando a gente fala em elevação dos padrões vibratórios, eu sei que é muito difícil, porque muita gente às vezes está vivendo um momento difícil na vida, estão naquele olho do furacão, coisas estão acontecendo, intempéries, problemas. Pois é, isso tudo é muito difícil. Mas é para isso que existem as práticas espirituais, para ajudar a pessoa a se elevar os padrões vibratórios. Mas vamos lá. E o que acontece depois? Se esse espírito que se foi e que está preso no limbo por todos esses padrões emocionais, isso cria uma crosta, uma densidade energética que multiplica esse campo emocional cerca até de 3 vezes ou mais. Ou seja, se ele estava triste, vai ficar muito mais triste. Se ele estava com ódio, vai sentir muito mais ódio. E assim vai pesando cada vez mais através dessa crosta espiritual que o impede de seguir para a luz e que o impede de ver aqueles que estão próximos a ele querendo ajudá-lo. Esses espíritos que cometem maldades são imediatamente arrastados para o umbral, são arrastados para a zona de malva ou para as zonas abissais por espíritos trevosos. Eles vêm e arrancam o espírito à força e o carregam junto, como naquele filme Ghost, com Patrick Swayze, você lembra daquilo lá? No momento que o criminoso ele morre, vem aqueles espíritos trevosos e o carregam junto. Pois é, pessoal, infelizmente eu tenho para dizer para vocês que ocorre exatamente daquela forma. Mas e depois? Depois, com o tempo, esse espírito poderá se libertar dessas cargas. E mais é aquele espírito daquela pessoa que foi uma pessoa boa, que está livre realmente dessas cargas emocionais, que passou uma vida e de repente consegue fazer o desenlace com tranquilidade.
imediatamente essa pessoa é encaminhada por esses bons espíritos, por esses mensageiros, por entidades afins, familiares, e que vêm, naquele momento, em seu auxílio. Esse espírito é caminhado para as zonas de tratamento. Essas zonas de tratamento, pessoal, é como retrata ali naquele filme do Nosso Lar, é um tipo hospital mesmo, né? E eu cheguei, inclusive, a ir num local desse, quando um parente meu faleceu e eu precisava falar com ele, porque eu sentia que ele estava muito preso à matéria, e eu andei por um corredor muito parecido com os hospitais assim da Terra. Vi numa sala que estava lá o meu parente, fui lá, conversei com ele, expliquei a situação, ele não queria entender, ele falava que não era o momento dele ir, porque ele ainda tinha coisas para fazer. Eu falei, agora não, você tem que seguir em frente, e foi um negócio muito bacana. E eu consegui, espero eu, ter ajudado ele naquele momento, porque ele estava assim muito reticente e estava assim nervoso, porque ele não queria ter ido embora ainda naquele momento. Ele achava que tinha coisas para fazer no plano material para deixar a família dele ainda melhor. Mas vida segue, né, pessoal? E a coisa continua. Muito bem. Depois desse tratamento espiritual, os espíritos eles vão para a área de regeneração e vão começar a fazer contatos. E existe uma vida. A vida no plano espiritual é como a vida aqui no plano terrestre. Só que você tem que entender que o plano espiritual ele é muito mais avançado nessas regiões da luz, nessas regiões iluminadas, nas cidades, né, colônias espirituais próximos ao orbe terrestre. Ali você verifica uma vida totalmente diferente e você vislumbra também coisas diferentes que você tinha se esquecido quando você reencarnou. Quer dizer, é um eterno relembrar. E você acaba relembrando também de pessoas que você teve contato com outras vidas. Enfim, é uma coisa assim muito abrangente, te abre os canais da tua consciência espiritual e você passa a entender então tudo o que aconteceu na sua vida, tudo aquilo que você não conseguiu fazer e tudo aquilo que você ainda precisa fazer. E isso fica impregnado na sua mente para que quando você retorne ao plano físico, você trate de cumprir essa missão. Quer dizer, todas aquelas pessoas que você mantém uma relação saudável e as pessoas também que você teve uma relação de intriga, de ódio, de briga ou qualquer coisa assim, também vão estar ligadas com você. O que acontece é, como eu sempre digo, o espírito que busca a luz, que busca o entendimento, que busca o conhecimento, esse espírito vai passar a ajudar essa pessoa. E vão voltar e vão reencarnar novamente, jogando, como eu sempre digo, são as mesmas peças do tabuleiro jogando em posições diferentes. Por que isso ocorre? Isso ocorre para que haja essa inter-relação com as pessoas. E, de repente, as pessoas possam se entender, coisa que elas não conseguiram fazer em vidas passadas. Então, essa relação é uma continuidade. E quando se esgota, vamos supor assim, uma relação kármica entre um homem e uma mulher, né, um casal. O que acontece depois? Quando se esgota o karma, pessoal, aí vem um amor puro, um amor verdadeiro. Também não é incomum, quando se esgote esse karma, que os casais possam, às vezes, até se separar, buscar um outro caminho, porque haverão, de repente, outras pessoas que eles têm ligação kármica e que vão precisar manter aquele contato mais próximo. A gente não consegue prever tudo que vai acontecer, porque a vida ela não é exatamente um livro que tudo está escrito, mas existem algumas predestinações de encontro com determinadas pessoas ou de situações que você vai passar para que você possa vencer. Quer dizer, você mesmo vai mentalizar para que aquilo ocorra e que você possa vencer, possa ter entendimento pleno que aquilo é para o seu bem, é para o seu crescimento, e você avança. Quando você avança, você sobe degrau acima. Você passa para um novo estágio. Então, veja bem, e te liberta também daquele problema kármico que você tinha. Te liberta também daquelas pessoas que você tem um vínculo kármico,
né? Como eu disse, de amor e ódio e coisas assim desse tipo, essas coisas não resolvidas. E quando vai se libertando, você tem a chance de crescimento, você tem a chance de orientar mais e mais pessoas, porque o seu espírito, ele se engrandece na luz. E assim a vida continua, até o momento que você se liberta totalmente do karma terrestre e vai para as zonas mais elevadas, onde estão aqueles que, já se libertando do karma terrestre, vão estar em contato pleno com os mestres ascensionados e vão ajudar a humanidade, juntamente com as grandes divindades, anjos e arcanjos, para que o planeta Terra possa evoluir, possa crescer. É claro, quando eu digo assim que a gente tem que ter o livre-arbítrio, esses seres, eles se aproximam da Terra, tentam influenciar positivamente as pessoas para que não cometam atrocidades, quando isso é possível. Mas se ocorre alguma coisa, ao mesmo tempo eles tentam apaziguar a mente da pessoa. Existe uma luta astral muito forte, porque os seres trevosos que estão presos na matéria, eles querem o quê? O caos e a desordem, para eles continuar mantendo o seu poder, a sua energia vital. Então os espíritos que vêm com a missão espiritual vão tentando afastar paulatinamente esses seres e, de repente, vão resolvendo alguma situação, né, conflitiva que esteja ocorrendo no plano terrestre, como, por exemplo, as guerras mundiais e qualquer outro tipo de conflito. Então aquilo passa e aquilo, de repente, representa uma lição para toda a humanidade. E são obstáculos que, às vezes, a humanidade precisa enfrentar. É doloroso, é cruel, mas é necessário. Por quê? Porque a morte não existe, pessoal. A morte é só uma etapa, é uma transição. E se você quer se preparar para que você, o dia que fizer essa transição, ir numa boa para os planos mais elevados e continuar a sua vida, porque a vida continua mesmo, então procure desde já buscar o conhecimento, buscar o entendimento das coisas da vida. É importante você entender a vida, porque quando você entende a vida, você vai entender a morte, vai entender a transição e vai entender um pouco mais do mundo ao seu redor. Tá certo então, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aí para o Mago, assine o nosso canal, acionando a sinetinha para recebimento de aviso de novas publicações. E para quem quiser estudar conosco, loja maisondelamagie.com.br. Lá você vai encontrar cursos à sua disposição. É só fazer a compra e você vai receber na seção de downloads. Tá certo então, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!